pessoal, aqui é o Carlos do Santos é Nosso, começando mais um vídeo aí para falar de algumas coisas aí que aconteceram no dia movimentado do Santos hoje. Bom, para começar aí o vídeo, vamos começar falando de sequência de jogos do Santos sem vitórias, né? Não sequência de jogos aí de campeonato, nem nada, é só sequência de vitórias. Amanhã o Santos tem um jogo contra o Blooming, na Vila Belmiro, com presença do torcedor, porque o jogo não é ligado à CBF, né? Um jogo da Conmebol. Então o Santos vai poder ter torcida em casa para tentar assistir esse time jogando aí, né? Então uma sequência de 10 jogos sem vitórias, e amanhã a gente espera que o Santos quebre essa sequência de maus resultados ou resultados bem mais ou menos, né? E que jogue um pouquinho de bola, mesmo porque na sequência de treinamentos de hoje, o Paulo Turra treinou com alguns jogadores da base, né? Alguns jogadores da base, e vão continuar, e parece que vão jogar amanhã. Um deles é o Clebson, talvez pode ser que o Ed Carlos jogue também, entre outros jogadores aí da base, para dar uma treinada melhor na molecada, porque tipo assim, esse jogo de amanhã não tem valor nenhum. É um jogo praticamente amistoso, porque a gente já está eliminado mesmo da Sul-Americana. Então o time do Santos amanhã só joga para treinar, né? Para poder, é um tipo de jogo que dá para fazer teste amanhã, né? E lembrando que a última vitória do Santos foi contra o Vasco da Gama 1-0 lá em São Januário, certo? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho mais da venda do Ângelo, que apareceu hoje, foi divulgado em vários sites aí, eu acompanhei pelo menos durante o dia, no tempo livre aí, o trabalho aí que eu tive para dar uma acompanhada. Aparentemente parece que a venda do Ângelo vai ser efetivada mesmo, mais ou menos aí 15 milhões de libras, que dá entre 92 milhões de reais. Mas pelo que eu andei apurando agora mais tarde um pouco, eu andei apurando, parece que não chega a esses valores de 92,1 milhões de reais. Alguns sites aí andaram publicando que a cotação deu uma bela diminuída e chega perto de 80 milhões de reais. Pelo menos é o que alguns sites dizem. Eu não vou ficar divulgando o site, porque assim é meio complicado ficar divulgando nomes e site, reportagem, porque assim a maioria dos sites que a gente lê bastante coisa durante o dia, então assim, algumas coisas são mais esclarecidas, outras menos esclarecidas, outras já estão dando como a venda dele como certa, que ele já está praticamente fora do Santos, outras nem tanto. Então não dá para ficar divulgando, falando dessas coisas. Os valores aí são aproximadamente entre isso, 80 e 85 milhões de reais nos cofres do Santos aí, que 80, 85 milhões de reais que podem cair na mão de Andrés Rueda. Sabe-se Deus o que ele vai fazer com esse dinheiro. O medo é esse, que aparece esse dinheiro na mão dele, e sabe-se Deus quem que ele vai trazer para jogar. Espero que ele não apareça com Natans, Felipe Jonatas, Lucas Pires, jogadores nesse segmento aí que ele gosta de contratar, ele, o glorioso Falcão. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos da novela. É uma grana boa, dá para fazer um bom investimento, contratar jogadores de até uma qualidade melhor do que estão no elenco, dá para reforçar, dá para dar uma boa melhorada no time e fazer o time caminhar rumo a um meio de tabela aí, daí para cima, quem sabe dar uma boa melhorada. Vamos ver o que acontece daí para frente com o treinador novo, com o Paulo Turra, porque pelo menos nas entrevistas ele disse que a coisa vai ser um pouco mais pesada do que estava, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa novela aí. Vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho dos nossos queridos amigos Lucas Pires e Natan, os Mr. Balada. Acompanhei alguns sites hoje, também acompanhei alguns vídeos de internet, do YouTube também, dando uma olhada em algumas do resultado dessa
palhaçada toda que esses dois jogadores aí aprontaram. Pelo que eu li em alguns sites aí, houveram sites que dizem que eles vão ser multados em 50% dos seus salários, dos seus rendimentos, né, no final do mês, e não jogarão mais no Santos. Alguns dizem que não jogarão mais no Santos. O próprio Santos emitiu uma nota hoje, eu não sei agora se foi hoje ou se foi ontem, mas que o Santos emitiu sim uma nota oficial dizendo que os jogadores terão 50% dos seus rendimentos descontados, dos seus salários, e que provavelmente não jogarão mais no Santos, mas estão aguardando negociações de outros clubes. E vão treinar em separado, não vão treinar com o elenco profissional do Santos. Vão treinar em separado, não sei o que vai ser feito com os dois atletas no momento. Sobre comentar sobre esses dois jogadores é um negócio meio complexo, porque assim, são jogadores que praticamente não têm compromisso com nada, são aqueles caras que agora já estão com uma vida praticamente assegurada, deve ter um bom dinheiro, porque ganha um bom salário, né? Queria eu ganhar um bom salário assim, e eles não têm compromisso com nada, nem com o Santos, nem com qualquer outro clube. Não é só porque estão no Santos e a fase não tá boa que a gente reclama também pelo fato da fase não tá boa. Mas assim, eu acho que não tem cabimento um jogador que perde um jogo no domingo, depois está numa balada amanhecendo. 5 horas da manhã, ser pego por torcedores aí, alguns dizem que estavam embriagados ou não, também não tenho como afirmar, eu não estava lá, não vi, não posso afirmar nenhum tipo de reação dos jogadores, apenas eu só estou comentando aquilo que eu vi dos vídeos que apareceram aí, rolaram por internet afora aí. Mas fora isso, né, não tenho muito o que comentar. São jogadores que não têm compromisso com nada. Tanto faz se jogar no Santos ou no Real Madrid, eles vão continuar sendo o mesmo tipo de pessoa, sem compromisso nenhum. O importante é o salário no final do mês, né? Trabalhar que é bom nada. Trabalhar ninguém quer, mas receber todo mundo quer. E ganhar o que esses caras ganham para não fazer nada, não mostrar nada, não entregar nada dentro de campo. Então é simples. Ontem eu tava, só um comentário meio rápido aqui, ontem à noite eu tava assistindo aqui a um vídeo do Sormani com Fassicani também, outros repórteres ali também, tem o Flavinho, que era se não me engano, da Placar. O Sormani soltou toda a verdade que todo torcedor do Santos gostaria de falar dessas figuras que transitam pelo Santos, e ainda citou uma frase do dicionário dizendo o significado da palavra vagabundo. Achei super interessante, super legal, muito bacana, combinou demais com o que representa alguns jogadores dentro do elenco. Não são todos, alguns têm vontade de estar lá, sim, tenho certeza que alguns têm vontade de jogar no Santos, de representar, fazer alguma coisa pela torcida. Deixando de lado esses dois aí, o resto é sonhar com um futuro melhor. Agora apareceu também mais uma notícia aí, mais ou menos aí no meio da tarde, de uma dívida do Santos com o Vasco de 7 milhões de reais a respeito do glorioso Natan Balada, né? É uma dívida, 7 milhões de reais para um jogador desse, só o Santos se mete numa fria dessa. É administração, né? Então aí já a gente procura só torcer pro time e esquecer algumas coisas, porque se você for começar a revirar, começa a achar um monte de coisa, igual essa dívida de 7 milhões que o Santos tem com o Vasco pelo Natan. Eu não sei como o Santos consegue se enfiar numa dívida de 7 milhões para um jogador tão ruim. Mas é o Santos, né? Desueda, tem um monte de dirigente aí que tá no Santos, a gente sabe desde quando, nunca fizeram nada nem para ajudar, mais atrapalha do que ajuda. E o Andrés Rueda, a fala dele é bem interessante, né? Que ele diz que não tem problema nenhum, que ele vai resolver a situação do Santos desses 7 milhões e pra gente não se preocupar com o transfer ban novamente. São palavras ditas por ele, né? Ninguém aqui tá colocando palavras na boca do presidente do Santos, são coisas ditas por ele.
Então, assim, a gente nunca sabe o que o Andrés Ruedas fala de verdade ou de mentira, porque se ele pode pagar uma dívida de 7 milhões do nada para o Vasco, sendo cobrado, eu não tenho a informação correta, então não vou ficar passando, porque seria desonesto da minha parte passar informações que a gente não tem. Mas diz que o Vasco entrou, ou vai entrar na justiça contra o Santos, alguma coisa assim, por esses 7 milhões, certo? E o presidente manda a gente ficar tranquilo que isso aí não vai dar transfer ban novamente, a gente vai ser sanado essa dívida. E é completamente estranho e contra a falácia do próprio presidente. Ele não tem dinheiro para contratar jogadores, mas ele tem 7 milhões para pagar uma dívida com o Vasco do glorioso Natan Balada, né? Então é assim, esse aí é o Santos que vai seguindo ladeira abaixo, com descomprometimento de alguns jogadores. Eu não vou dizer todos, alguns talvez tenham vontade de jogar ou não tenham vontade de jogar também. Você não tem vontade de jogar? Por favor, vão embora do Santos, a gente agradece. Beleza, galera? É isso aí. A gente vai ficando por aqui. E deixa aí um like legal pra gente aí, dá uma curtida, segue a gente. Todo dia a gente vai soltando um conteúdo diferente do Santos, seguindo alguns padrões aí de noticiário do Santos. Tudo que for rolando de novidade a gente vai colocando aqui no canal e conversando. E não esquece, hein? Amanhã, TikTok, live ao vivo. Eu e meu filho vamos estar aqui debatendo tática, vamos estar debatendo o jogo, trazendo escalações. E se tudo correr bem, de repente, quem sabe a gente pode até dar uma transmitida no jogo aí, ao vivo para vocês aí, só com narração, beleza? Se tudo correr bem, tá bom? Forte abraço, Carlos Alberto. Santos é nosso, não se esqueçam, segue, like, boa noite.